Marcos Duval, senador que teria sido convidado a participar do golpe de Estado. Ele disse, quando apresentou essa denúncia, que ele iria abandonar a política. Estava em choque, estava triste, desistiu. Chega, não vou mais ser político, vou até renunciar ao meu mandato. Ele disse, só que mudou de ideia bem rápido. Tá aí um cara que é instável, né? Vamos combinar. Tá aí um cara assim que você não pode confiar no que ele diz, porque no minuto seguinte ele já muda de ideia. Então, o Marcos Duval, esse senador, ele falou assim: o Bolsonaro me convidou para dar um golpe. Aí daqui a pouco assim, não foi o Bolsonaro que convidou, foi o outro deputado ali que estava do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro só ouviu, gente. Aí primeiro era, eu vou renunciar ao meu mandato. Daqui a pouco não, imagina. Eu só pensei nisso. Eu mal disse, mal saiu minha voz cogitando a possibilidade de renunciar. E tudo isso no período assim entre manhã e tarde do dia 2 de fevereiro de 2023. É uma doideira. Vamos ver o pedaço da coletiva aqui em que ele fala sobre a não renúncia. Aí porque assim, eu nunca fui político, né? Então quando você entra aqui, eu já disse para alguns repórteres que a gente tem intimidade, tem hora que a gente fica com vontade de ir embora daqui, porque você é colocado numa posição como se quisesse estar aqui tirando proveito, querendo se enriquecer, e aí vai. Tanto é que eu postei meu contra-cheque, postei meu extrato bancário, e a imprensa me massacrou, porque eu estava como se estivesse desdenhando do salário. Quer dizer, minha carreira anterior, eu não precisa nem comparar, está no portal de transparência, quando você tem que entregar as documentações para assumir o cargo. Então, tudo é declarado, então eu tinha uma condição melhor. E ficar aqui tomando pancada o tempo inteiro, tem hora que eu entrava aqui e falava, não estou aguentando, eu vou largar isso. Mas a minha equipe, né, eu não posso também largar a minha equipe, eu sempre trabalhei com essa questão da equipe, grupo, 20 anos trabalhando na SWAT, foi algo que para mim não se toma decisão individual. Então foi um desabafo na minha rede social e de manhã, eu fui acordado pela minha filha, que tem Vitória, às 5 e pouco da manhã, e ela sofrendo e vendo aquilo. Isso é um artifício muito comum aí na hora de prestar satisfação, né? O político que ele se diz perseguido, ele sempre coloca a família no meio. Ah, meus filhos sofreram, foi desumano, minha esposa foi xingada. Aqueles ataques nas redes, e falou, pai, só porque você abraçou o que ganhou a presidência? Eu falei, filha, só por causa disso. Então, eu vendo a minha filha, e o mundo inteiro sempre não é fiscalizável. Eu sempre trabalhei com todas as agências de inteligência, porque eu poderia estar treinando terrorista, traficante, e não era, enfim. Então, a gente tinha um trabalho muito próximo com todo o serviço de inteligência. Quando eu disse isso, eu estava praticamente decidido mesmo em chegar aqui, reunir com parte da equipe, para tomar decisão se eu realmente iria sair, deixar assumir a suplente. Não, porque a suplente, ela, na época da campanha, foi sem recursos, você sabe disso, eu vendi meu carro para poder fazer minha campanha, foi R$90 mil, e eu não tinha nenhum nome para suplência, aí na hora tinha a secretária do vereador. Às vezes as histórias são contraditórias, né? Do Marcos Duval. É um cara que, sei lá, contou a mesma história de 3 jeitos diferentes aí no caso da tentativa de golpe. E você veja como as coisas na história de vida dele parece que não se encaixam, né? Então ele é o consultor da SWAT internacional, muito bem sucedido, mas daí na hora de fazer campanha ele é a classe média precária Isso. que tem que vender o carrinho usado para fazer a campanha. Isso. Porra, ou uma outra, senador. Alterna da riqueza. Tá de sacanagem, porra. Eu perguntei a ela se ela podia emprestar o documento para ela ser minha suplente. E aí ela deu e pronto. Ela foi eleita, aí ela achou que... Aí eu tive um infarto logo no primeiro ano, porque eu fiquei me dedicando muito. E aí ela mandou uma mensagem dizendo, estou pronto para assumir. Nem me perguntou se eu estava bem. Aí eu falei, olha, não foi acordado nada disso. Você esquece dessa possibilidade. Bom, então essa possibilidade de ter alguém assumindo no meu lugar, zero. Porque eu não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído daqui aos 4 anos. E eu também não posso largar a missão que eu assumi sozinho até agora para
apresentar para a sociedade, para a imprensa, quem prevaricou. Claro que eu já tenho todos os nomes, tem bastante documento, mas só na CPI que eu vou poder tornar isso oficialmente, né, para vocês. Então a decisão ainda não foi tomada ainda se eu permaneço com meus colegas de trabalho, que foi uma coisa até que me impressionou, me emocionou até. Eu recebi ligação de todos, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Alcolumbre, do Pacheco, do Everton, do Moro, todo mundo, da Elisiane, todo mundo dizendo, Senado, não faça isso, não saia, não saia. É importante o seu trabalho, a sua forma correta de trabalhar, a sua transparência, o Ministério Público do meu estado, onde eu sempre reporto qualquer centavo quando eu mando. Entendeu? Ele não saiu da política porque os colegas percebem nele uma peça preciosa demais na vida pública brasileira. Então ele ficou. Também ligou, não faça isso. Não. Naquela hora, se você... naquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha saído. Quando eu acordei com o telefone da minha filha, aí que eu comecei a falar, não, então, se eu sair, eu não vou mostrar o resultado do meu trabalho e por que eu estou sofrendo essa perseguição de reputação, né? Então eu vim, pedi para a minha equipe me esperar, que eu queria reunir, antes de falar com vocês da imprensa, e a minha equipe pediu para que eu ficasse, então tentando me convencer. E meus colegas, eu desci para marcar presença e todos me abordando, falaram, pelo amor de Deus, não saia, não saia, não saia. E isso mexe. Pelo amor de Deus, não saia, não saia. E ele foi, e aí teve o dia do fico, ele falou... Então, fica parecendo que ele falou assim, ó, eu vou renunciar. Daí no Senado inteiro, todo mundo, o Brasil inteiro, ai não, Marcos Duval, não renuncie, queremos você. Fica parecendo que era isso, né? Ele falou assim, já que a população toda pediu, eu digo que eu fico. Digo que eu fico. E aí com a gente, né? Assim, quando a gente tem uma decisão que a gente acha que tá sozinho querendo mudar o mundo, a gente fica meio com aquele sentimento do tipo, deixa eu voltar para minha carreira anterior, que lá eu estava bem, estava feliz, viajando o mundo inteiro, não tinha problema nenhum. Então, quando me coloco num quadrado, tipo, só porque é político, quer tirar vantagem, quer roubar, quer se corromper, assim como vocês são sempre colocados como se fosse de esquerda, extrema esquerda, e eu sei que não são, né, na maioria, cada um tem sua personalidade, sua forma de trabalho, e como se isso fosse também um crime ser de esquerda, né? Tanto... Não é mais. Eu já não estou entendendo mais nada para onde ele quer levar a conversa. Confesso eu tenho duas Silvias, uma é de direita, outra de esquerda. Mas é por isso. Então, eu cheguei aqui com o coração mais aliviado, até porque eu tomei um remédio para dormir, fui acordado pela minha filha, isso também me balançou. Tá bom. Então tá aí. Ele ia renunciar, não renunciou porque, os colegas no Senado morreriam se o Marcos Duval ele não permanecesse lá. E segundo, a filha ligou para ele. Tá bom. Alguma coisa aconteceu. A tentativa de golpe ou de gravar o Xandão aí que ele está mencionando está registrada realmente no print, em outros lugares aí e tal. Só que a gente não sabe qual versão da história aí, porque ele apresentou duas, né? Corresponde à realidade. Então tem algumas dúvidas. E eu acho que uma dessas dúvidas, Anderson, peraí, o que está fazendo o Marcos Duval? Ele é um grande estrategista? Por que ele conta duas vezes a mesma história de maneiras diferentes? O que está acontecendo? Que jogo esse cara está jogando? Ele é um gênio, né? E aí, bicho? Quem acompanha de perto conta que o Marcos Duval, ele é tipo um Sérgio Moro pós-tentativa de ser presidente do Brasil. Entende? É um cara meio atrapalhado e que acaba contrariando em suas atrapalhadas os próprios interesses. Eu gosto muito do perfil do Sindipetro do Espírito Santo no Twitter, viu? Dá para perceber que o pessoal que trabalha na mídia social ali consegue trabalhar com liberdade. E aí tem conteúdos como esse aqui, que eu acho pertinente para o resto do Brasil. Pessoal, vocês não acompanham a política capixaba. Deixa a gente explicar para vocês umas coisas aqui, ó. Não esperem coerência, sentido ou planos maquiavélicos do Val. Eles esperem o ilógico, a maluquice e a autossabotagem sempre, porque ele é burro. Muito legal, respeito muito os petroleiros, tá aí então o Sindipetro
dando aqui essa percepção de quem acompanha lá a política regional, onde o Marcos Duval se criou e de onde ele emergiu para o resto do Brasil. Seria então, Anderson, um trapalhão. É isso, não é plano não. Estaria jogando ele aquele xadrez do Sheldon, do Big Bang, de várias dimensões, né? Porque às vezes tem isso também. Mas eu vou confiar aí no Cid Petro, aí dos nossos queridos petroleiros, que sempre são muito bem antenados. Mas outra questão, além da inteligência dele, primeiro que ele não usou aqueles 2 lacinhos no ombro, né, de defesa. Acho que esse foi o problema. Então ele tem menos inteligência e defesa. Acho que ele está conseguindo se equipar bem para o jogo. Para você que está vendo o corte na live, o Anderson se refere a um figurino recente da Michele Bolsonaro, isso, cara, que apareceu com uns laços enormes, parecia uma ombreira de armadura de RPG japonês. Assim. Anderson, continua, desculpa, cara. Não, que é isso. É bom lembrar que, para quem vai ver o corte, que vai. E aí a questão é: será que ele falou mais que a boca antes do tempo? Ele se empolgou de sair na Veja, numa grande matéria? Às vezes a pessoa ela se vê numa situação de deslumbramento por ela, vou aparecer ali, eu vou ser o protagonista. Quando ele dá entrevista e não dá para ser cancelado, então ele faz a mudança no final da tarde. É uma pergunta. Eu sempre falo, as perguntas às vezes são mais importantes, às vezes até que as respostas. E segundo, seria interessantíssimo a justiça e os pares da justiça aí verem essas conversas, né, entre ele e Daniel no WhatsApp também, né? Porque eles devem ter um grupo, eles devem ter trocado. Não foi do nada que ele chegou lá e falou assim: ô Daniel, corre lá para casa do presidente, corre todo mundo para lá que a gente vai bater um papo. Deve ter tido uma conversa anterior. E é importante saber quais foram essas conversas anteriores para chegar onde chegou. O outro Flávio foi até já correu para poder se justificar, né, publicamente. Ainda tem a GSI, então tem um grande balaio de gata, nossa, faz tempo que eu uso essa, isso daí é antiga. Tem um grande balaio de gata aí para a gente poder desmembrar, e cenas do próximo capítulo que não para, né? Não para, né? Tipo, coisa assim incrível, né?